Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Ah, Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Isso é bravo pra mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro.